5 perguntinhas que você precisa fazer para o seu cliente quando você for apresentar os seus serviços. Então, quando eu falo para vocês, né, vender sem vender é você gerar uma conexão com o seu cliente, gerar conexão com a pessoa com qual você está mostrando e falando sobre os seus serviços. Tá? Então, como que a gente gera conexão com a outra pessoa na hora de falar sobre o que a gente faz e vender sem vender? É se atentando no que o seu possível cliente está falando com você, tá? Existe uma técnica que a gente trabalha aqui dentro do assistente do financeiro, dentro do profissão do assistente financeiro aqui no curso. Vou trazer para vocês aqui algumas perguntinhas dessa técnica para já te ajudar a te direcionar e a te orientar. Você precisa gerar então primeiro conexão com o seu cliente. Quando você está prospectando, o que é isso? Quando você está divulgando sobre o seu trabalho, você precisa conectar com aquela pessoa que está te ouvindo em 3 características, tá? Você precisa falar sobre o problema que aquela pessoa passa, você precisa indagar, você precisa botar o dedo na ferida, aumentar, sabe aquela coisa do exagerar? Você precisa exagerar o problema que essa pessoa tem no financeiro dela para que você apresente você como solução, tá? As necessidades que você soluciona para esse problema, tá bom? Então, quando você não tá com o seu possível cliente na sua frente, quando você ainda não tem a sua prospecção para conversar, né, o teu cliente para conversar ali, você vai falar sobre o que você faz seguindo essa ordem, ok? Primeiro, busca algum problema financeiro que o seu cliente passa, coloca o dedo na ferida, então fala que realmente se ele não solucionar esse problema, o problema dele vai ficar cada vez pior, pode acabar com a vida, com a família, com o negócio dele, mas que você tem a solução para resolver esse problema dele e que ele não siga com as consequências que pode ter com esse problema. Fez sentido para vocês aí? Vamos colocar isso aqui em formato de exemplo? Então, um dos problemas do seu cliente é não ter dinheiro no final do mês. Não ver a cor do dinheiro, isso é uma das coisas que os clientes mais falam. Trabalho, trabalho, trabalho e não vejo a cor do dinheiro. Isso é um problema. Qual é o impacto, qual é um problema maior que pode acontecer se ele não cuidar do controle financeiro dele, tá? Então, um impacto maior que ao você não ver a cor do seu dinheiro, você não sabe se a sua empresa está saudável ou não, se você consegue sustentar a sua empresa por mais tempo. E aí você pode ficar sem dinheiro, a sua família pode passar por necessidades financeiras. Então, percebe aqui? Você levantou o problema do cliente, colocou o dedo da ferida, dizendo que se ele não resolver esse problema, ele vai ter muitas consequências. E aí você fala, mas você, empreendedor, que faz tudo no seu negócio, tá? Entendo por que você não está conseguindo ver a cor do seu dinheiro. Porque são muitas tarefas e muitas coisas para você executar no seu dia a dia. Então, aí vem para a necessidade e solução que você resolve. Eu, assistente financeira virtual, consigo te ajudar a enxergar o número e aonde que está o dinheiro da sua empresa. Perceberam aqui? Isso é quando você não tem um cliente na sua frente ainda, é quando você está divulgando o seu trabalho, é quando você estiver palestrando, né, alguém te convidar para falar sobre finanças e você for palestrar, então você vai palestrar pautado nisso, no problema do cliente, impactos que os clientes têm se ele não resolver esse problema e a necessidade que você soluciona, tá? O que você soluciona para eles. Então você pode pautar a sua apresentação, a sua comunicação, a sua palestra nesses 3 quesitos, ok? E aí agora você está com um cliente na sua frente.
Você começou a prospectar o seu cliente e seu cliente chegou na sua frente para saber mais sobre o que você faz, sobre o que você entrega para ele. Primeira pergunta que você vai fazer para o seu cliente, tá? É virar para o seu cliente e falar assim, cara, obrigada por você ter feito o contato. Desculpa, não vai falar cara, né? Vai falar cliente, o nome do cliente. Obrigada por esse seu primeiro contato, por né, abrir a oportunidade da gente conversar um pouco mais próximo aqui. Mas antes de eu apresentar os meus serviços para você, me conta um pouquinho qual é a sua situação atual do seu financeiro. Como que tá o seu financeiro hoje? Me conta um pouquinho. Isso é a primeira pergunta. Como que está o seu financeiro hoje? Como que está o seu financeiro atualmente? E deixa ele falar. Por quê? É nessa hora que você vai pegar elementos e informações pautadas para você prestar, você conseguir moldar qual o serviço que você vai prestar para ele. Então comece com essa pergunta. Cliente, como que tá o seu financeiro hoje? Qual é a situação do seu financeiro hoje, tá? E aí ele vai te direcionar e você vai utilizar as perguntas, você vai utilizar as respostas dele para fazer as próximas perguntas, ok? E aí, conforme ele for te contando a situação da empresa dele, né, do financeiro dele, você vai identificar quais os problemas que ele está passando. E aí você vai perguntar, caramba, o seu financeiro está desse jeito? Entendi. E qual é o ponto mais importante do seu financeiro que você gostaria de solucionar? É isso mesmo, gente. É pegar a intenção do cliente, tá? É sair do nosso tecniquez de, eu presto serviço emitindo nota fiscal, boleto, contas a pagar, contas a receber, relatório. Tá? Não. Essa parte você vai fazer por último. Mas nesse momento aqui, você vai gerar conexão com o seu cliente e deixar ele cada vez mais perceber que ele precisa de você para resolver esse problema e essa situação atual que ele está no financeiro dele, tá? Então, a segunda pergunta é essa. Qual é o ponto ou qual é o problema do seu financeiro que você quer dar prioridade para resolver o quanto antes? Ele vai te falar. Terceira pergunta, como que você acredita que pode ser solucionado esse seu problema? E quais as consequências podem ocorrer se você não solucionar esse problema no seu financeiro? Por que eu te pergunto isso, cliente? Porque eu quero entender como que você funciona hoje para eu te oferecer o meu serviço mais adequado para aquilo que você está precisando. Quando você faz essa conexão com o cliente e vai fazendo essas perguntas leves, perguntas diretas, né, indiretas, na verdade, para saber da situação financeira dele, você vai ganhando confiança do seu cliente, tá? Você vai ganhando aproximação do seu cliente, você vai gerando conexão. Então, quando você chegar nessa parte de perguntar para ele, né, como que você acredita que esse seu problema seria solucionado, né, e tudo mais, e foi por isso que você chegou até a mim e tudo mais, como que a gente vai solucionar isso a partir de agora? Aí sim, você vai apresentar a sua solução de prestação de serviço. Então, olha, para o problema tal que você falou, tá? A solução de prestação de serviço que eu vou te fazer a gente vai fazer o controle do seu contas a pagar através de um sistema de gestão financeira online. Para essa parte de emissão de notas que você falou que toma muito tempo para você, eu consigo pegar essa atividade para fazer para você, né? Na parte de cobrança dos boletos, que você hoje falou que é muito manual, a gente consegue melhorar essa emissão de boletos. Eu faço essa emissão de boleto para vocês e a gente vai ter um controle melhor dos clientes que receberam e dos clientes que não receberam, né?
Então, percebe que você vai começar a vender a solução do seu serviço através de informações que ele trouxe para você. E quando ele vai te falando de outras coisas do financeiro dele, e você precisa saber qual é o faturamento dele para poder precificar um pouquinho melhor, para saber se você pode cobrar mais ou se pode cobrar menos, né? Como vai estar fluido a conversa entre vocês, vai chegar no momento que você vai falar: mas qual é o teu faturamento hoje? Você consegue saber aí hoje o seu faturamento mensal, uma média pelo menos do seu faturamento mensal e o quanto você tem lucrado na sua empresa? Com o mínimo de controle que você tem aí, conforme você me falou, da sua situação da sua empresa? E aí ele vai, de forma leve, te falar: ah, acho que a média do meu faturamento é de 58 mil por mês. A média do meu faturamento é de 180 mil por mês. A média do meu faturamento é 300 mil por mês. Ele vai te falar porque ele já ganhou confiança em você. Porque você deixou ele falar. Você deixou ele apresentar as dores dele. Você deu ouvido para esse cliente, tá bom?